Olá, bem-vindos às Notícias Globais de Ojon, sua fonte de notícias do Tionguk. Para cumprir sua promessa feita a Deus e ao verdadeiro Pai, a verdadeira Mãe fez várias turnês mundiais durante os últimos 7 anos, compartilhando novas revelações da verdade e abrindo um caminho para o mundo celestial. Nesta semana, o relatório revive os principais momentos das turnês mundiais de 2018 e 2019, que serviram de base para a Divina Providência no nível continental. Também temos notícias das missões. Vamos acompanhar. Como dizíamos na abertura, a verdadeira Mãe realizou várias turnês mundiais nos passados 7 anos, com uma nova mensagem e abrindo caminho para o mundo celestial. Tem sido um imenso desafio realizar o mundo celestial, a fim de cumprir sua promessa feita a Deus e ao verdadeiro Pai. Em 2018 se iniciava a providência da restauração de uma nação. Com o apoio do presidente do governo do Senegal, uma nação muçulmana, se ofertou com êxito a cúpula da África. Se assinou memorandos de entendimento com a maioria dos países e a nossa mãe mostrava pessoalmente como proceder com convicção e realizar milagres. Os membros realizaram rápidos progressos para restaurações regionais e em 2018 foram proclamados 5.000 famílias de Messias tribais celestiais nas 7 regiões, adiantando o dia da vitória da Visão 2020. E foi baixo este fundamento de dedicação que a nossa mãe iniciou a Grande Marcha da Esperança. Alcançou que a Europa novamente pudesse sonhar e após 12 anos voltava a levar uma visão continental para a América Latina. Com os ralis das 5 sub-regiões da Coreia e o rali do Japão, provocou um novo renascimento espiritual nas principais nações providenciais, alcançando uma concreta harmonia interreligiosa e esperança de unidade nos Estados Unidos. Após os ralis do Zimbábue e da África do Sul, alcançados com o apoio de pessoas justas nos âmbitos religiosos, tribais e governamentais, a Marcha da Esperança 2018 culminou de modo impactante no Nepal, com 7 chefes de estados da Ásia-Pacífico, a bênção em matrimônios de 700 prefeitos e proclamando a chegada do mundo celestial do Cheonilguk. 본래의 주인이신 하나님을 모시는 운동을 해야 됩니다. 그래서 나는 하나님을 모시는 신아시아 태평양 문명권 시대를 선포합니다. A firme resolução da nossa mãe de realizar em vida sem falhar o firme estabelecimento do Cheonilguk se traduziu em uma incessante marcha sem descansar durante o ano 2019. Para alcançar a tão buscada meta do estabelecimento da era de uma Coreia Celestial unificada sob Deus, a nossa mãe presidiu o Rally da Esperança em 5 sub-regiões do país para conscientizar sobre a missão central da Pátria da Fé e a era da civilização celestial do Pacífico. Os Estados Unidos foi abençoado por Deus para que abrace o mundo. Os líderes religiosos que vinham acompanhando as iniciativas e participando na associação interreligiosa deram testemunho dos verdadeiros pais, receberam a bênção e no caso do profeta Hadeb, toda a sua congregação foi abençoada na África do Sul. E finalmente surgiu um primeiro país, São Tomé e Príncipe, onde o próprio presidente e todos os integrantes do seu governo promoveram uma cúpula e uma bênção a nível nacional, sucesso que brilhará largamente na história providencial. 미래를 놓고 하늘 부모님이 함께하는 신 쌍토메를 이끌어 나가는
축복 가정임을 착각하게 하옵소서. 하늘 부모님을 모시고 사는 나라로서의 본이 될 수 있는 오늘 축복받은 당신의 아들, 딸을 기억하여 주시옵소서. É difícil encontrar palavras que descrevam o curso de 40 dias de Canaã a nível cósmico. Na Albânia, um país-chave na Península Balcânica, a nossa mãe presidiu a Cúpula da Paz do Sudoeste Europeu e pediu diálogo, paz e serviço a Deus. Na Cúpula da Ásia-Pacífico, celebrada no Camboja, se anunciou a Declaração de Phnom Penh, em apoio à criação da União Ásia-Pacífico, e se inaugurou o Conselho Cúpula Internacional para esta região. Em Taiwan, presidiu a Assembleia Mundial da Federação do Povo Chinês para a Paz Mundial e abençoou os matrimônios de 7.000 casais, com uma importante participação de dirigentes do governo e dos cidadãos. Mas seria no país do Níger, onde se estabeleceria o marco histórico da restauração continental. A cúpula foi patrocinada conjuntamente entre a União Africana, com 54 Estados-membros, a Comunidade Econômica da África Ocidental, que agrupa 15 países, e o G5 do Sahel, que abraça os países do Saara. Durante o evento foi assinado um acordo para implementar o projeto África Celestial. E pela primeira vez na história providencial, se estabelecia a pedra angular da restauração de um continente. Sob o êxito da cúpula continental e a bênção celebrada no Níger, a bênção de 200.000 pessoas na África do Sul permitia a proclamação da restauração do continente, expandindo a divina providência para uma nova dimensão. We are making history together. Together we are making history. 오늘 여기는 아프리카 대륙의 54개국에서 당신의 자녀로 입적하기 위해 모인 축복 가정이 탄생되는 이 자리입니다. 다시는 하늘을 외롭게 하지 않는 효자, 효녀의 축복 가정이 될 것을 맹세하는 이 자리가 되겠사오니 하늘 부모님 기뻐 받아주시옵소서. Foi um dia que transformou um continente de dor e lágrimas em um continente abençoado, com seus países respondendo à extrema piedade filial mostrada a Deus e à humanidade. O intenso e cansativo curso de 40 dias culminou no Rally da Esperança dos Estados Unidos, evento inaugural da Conferência de Liderança do Clero Mundial, que convocou 30.000 religiosos do mundo inteiro. Com isso, a verdadeira mãe cumpria sua promessa a Deus de restaurar países, congregações religiosas e um continente. 세계 76억 인류를 생각하게 되면 하늘 부모님이 품고 싶어 하는 그 자녀들을 몰라라 할 수는 없습니다. 하루스키 여러분을 통해서 그들을 하늘 부모님의 자녀로 인도하는 의인, 성직자, 지도자 여러분들이 되기를 축원합니다.
O curso dos verdadeiros pais, de amor verdadeiro por Deus e pela humanidade, é a base da cultura do Cheonilguk e certamente iluminará os eternos caminhos de paz e amor da humanidade. Vejamos alguns dos relatórios que chegam das missões, onde a comunidade sagrada se inaugura em meio à pandemia do Covid-19. O Fórum Mundial de Energia 2020, copatrocinado pelo jornal Segye Times e o World Busy Sport World, teve como tema o debate de energia e hidrogênio verde na era pós-corona e congregou 200 experts, entre eles o ministro do Comércio, Indústria e Energia, Yoon Mo-sung, e um legislador do Partido Democrata da Coreia, Won Sik-woo, também empresários nacionais e estrangeiros. Os participantes concordaram que na era pós-corona urge a necessidade de buscar soluções para uma produção na indústria de hidrogênio verde, dado que os combustíveis não renováveis são 80% da energia mundial e o excesso de emissões de carbono prejudica o planeta. Ao cumprir os 70 anos da Guerra da Coreia, a UPF conduziu eventos comemorativos em todas as suas filiais do país, no mês dos veteranos da guerra. A filial de Ulsan proveu um serviço de comida para aqueles que se uniram ao serviço comemorativo conjunto dos veteranos e premiados com a Ordem do Mérito da Segurança Nacional. A província de Gangwon nomeou embaixadores da paz familiares de veteranos etíopes e as filiais de Chunnan, Daegu e Incheon agradeceram os familiares dos veteranos, entregaram autobiografias da verdadeira mãe e solicitaram participar na Peace Road. Por outro lado, a UPF da Coreia, junto com dirigentes do ASP, conduziram palestras sobre a paz orientadas a fazer realidade a Coreia Celestial Unificada. Em suas palavras iniciais, a presidente da UPF da Coreia, Yoon Ha-moon, enfatizou o trabalho conjunto, a comunicação e a cooperação das 11 organizações sob o guarda-chuva da UPF. Se tratou sobre o papel e a tarefa da UPF e do ASP pela Coreia Celestial Unificada e compartilharam estratégias para as atividades de cada grupo e coincidiram em coordenar melhor suas ações conjuntas. A UPF tem previsto continuar organizando palestras sobre a paz com as distintas organizações providenciais para cooperar organizadamente à vitória da Visão 2027. A Verdadeira Mãe apoiou a América Latina com uma doação de $500 mil para enfrentar as dificuldades que trouxe a pandemia. Com parte da doação recebida, a Federação das Famílias do El Salvador e a Associação Interreligiosa deste país doaram 1.000 cestas básicas a famílias de grupos sociais vulneráveis. Devido a um fechamento de suas fronteiras que já leva 3 meses, muitas famílias de poucos recursos se veem impossibilitados de suprir suas necessidades básicas. E esta atividade teve repercussão nos meios de comunicação, mostrando o amor dos verdadeiros pais. Na pós-graduação Sunhak UP, Escola de Líderes do Cheonilguk, se celebrou um festival de teatro no idioma inglês. Na Universidade de Pós-Graduação estão dando classes de coreano e inglês para formar líderes mundiais, segundo o desejo dos verdadeiros pais. E os cadetes aproveitaram este espaço para mostrar as habilidades em inglês adquiridas durante todo o semestre. A Sunhak UP, por meio de contínuos festivais de teatro em inglês para seus cadetes, aponta a desenvolver vários aspectos da criatividade dos futuros líderes na cultura do coração. Seguindo os ensinamentos dos verdadeiros pais referente à importância de formar uma identidade centralizada em Deus na adolescência, os estudantes do grupo Sunhwa celebraram um festival da cultura do coração, orientado ao testemunho de seus colegas. Os estudantes Sunhwa, que recrutaram cerca de 40 pessoas através das redes sociais e que haviam preparado todo o programa com muita dedicação, romperam barreiras e preconceitos de seus colegas e alcançaram comover seus corações. Os jovens Sunhwa da segunda geração experimentaram a obra do Espírito Santo e encontraram muita esperança no testemunho
por meio de nossa cultura do coração. No Japão, se realizou o ato de entrega das bolsas Sunhaku 2020 para 219 selecionados por sua performance escolar na área da arte e da cultura. 94 dos bolsistas participaram de um painel de capacitação. A diretora da Fundação Ryojon Yonamun enfatizou uma mensagem em vídeo a importância de entender o pensamento e a obra dos verdadeiros pais e ter a atitude de acompanhá-los em atenção e serviço a Deus. No painel posterior, os novos bolsistas receberam guia e apoio sobre a planificação de suas carreiras e o cumprimento dos seus sonhos, colocando em prática o valor de viver pelo bem do próximo, desenvolver amor verdadeiro e chegar a ser líderes que expandam o mundo do coração. Na Coreia se celebrou o 58º Dia da Verdadeira Criação, no templo principal da igreja de Chongwon. Membros da família verdadeira, pastores veteranos e famílias relembraram a nobre vida dos verdadeiros pais para restaurar o mundo original da criação, recuperando o mundo natural perdido. Após a oração do diretor da sede internacional Yoon Ho-yoon, o reverendo Gi Sun-lee falou da era da comunidade sagrada e chamou a fazer um novo começo para alcançar a vitória da Visão 2027. Os membros presentes foram inspirados pelo significado deste dia sagrado, a buscar posições de senhores originais da criação, que perdemos com a queda dos nossos ancestrais. A comemoração do 66º aniversário de nossa instituição foi celebrada no Cheonbokgung, atendida por pastores e dirigentes de todo o país. Neste dia foram reconhecidas 17 famílias de membros mais velhos, que receberam o chamado de Deus quando eram bem jovens, e com fé e obediência absolutas, seguiram pelo caminho pastoral com os verdadeiros pais, assim como também se reconheceu os que ainda estão em atividade após 15 e 33 anos de vida pública. Em um discurso alusivo, o reverendo Gi Sun-lee repassou as origens da associação como instrumento da divina providência para a salvação da humanidade e glorificou os verdadeiros pais por inaugurar a era da comunidade sagrada. Os membros da Federação das Famílias da Coreia estão determinados para a vitória do enraizamento da Coreia Celestial unificada, exaltando a vontade de Deus em absoluta obediência e piedade filial. Iniciando a era da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais, 60 dirigentes principais da Federação das Mulheres celebraram a Assembleia de Capacitação de Liderança do segundo semestre. A verdadeira mãe enviou uma mensagem especial para que eduquem e restaurem o povo coreano, sendo o país que se converta na pátria dos pais celestiais. E para isso, as organizações providenciais das 5 sub-regiões devem trabalhar bem coordenadas. E a presidente Julia Moon se referiu ao Covid-19 como uma oportunidade dada por Deus para que ele ocupe o centro de nossas vidas. Então, as dirigentes elaboraram planos e propostas de acordo com suas zonas de atividades, para reativar a Rede Global de Mulheres pela Paz, com programas para mulheres líderes de suas comunidades e que possam chegar a ser sócias e protagonistas da era do Cheongguk. A verdadeira mãe fez uma doação de $500 mil para a Federação das Famílias da África, para ajudar as famílias que sofrem durante essa pandemia. Na Zâmbia foram compradas cestas básicas e se compartilharam com 100 famílias abençoadas. As famílias africanas agradeceram a verdadeira mãe pelo seu profundo interesse e amor. Em resposta, prometem ser filhos e filhas de piedade filial. A versão inglesa da autobiografia da verdadeira mãe, com o nome Mãe da Paz, Memórias de Hak Ja-moon, foi publicada e está à venda na Amazon. Na versão para Kindle se encontra na categoria de espiritualidade da mulher, e na versão impressa é atualmente um best-seller na categoria cristão ecumênico.
Assim, para quem deseja adquirir a versão em inglês, já sabem aonde podem adquirir. Continuando o caminho do Pai, a nossa mãe fortalece a cultura e a tradição essenciais para a humanidade viver diariamente com Deus. Está na hora das famílias abençoadas em mais de 190 países viverem como verdadeiras soberanas do Chunguk, como corpos de luz, ouvindo a voz de Deus, vivendo da maneira a fazer florescer a cultura e a tradição originais. Isso é tudo por esta semana. Obrigado por se juntar a nós, se cuidem e desejamos a vocês uma boa semana. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos para o nosso sermão dominical de hoje. Vamos nos preparar com a oração introdutória. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus, assim agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade, Pai, que buscando, através da Tua palavra, Pai, receber os nutrientes capazes de fortalecer o nosso ser espiritual, Pai. Neste dia nós iremos compartilhar da autobiografia da verdadeira mãe, iremos compreender o seu coração, que nós possamos assim, Pai, realmente nos conectar com essas palavras, com esse exemplo de vida, Pai, da nossa verdadeira mãe, e que isso realmente, Pai, possa nos guiar
possa nos direcionar para realizar a sua vontade, assim como os verdadeiros pais realizaram. Que nós também, Pai, possamos buscar cumprir com a nossa responsabilidade, para que realmente possamos confortar o Teu coração, para que realmente, Pai, possamos ser únicos para Ti. Pois quando alcançarmos o Teu ideal, realmente o Senhor irá alegrar-se constantemente conosco, Pai. Perdoa-nos pelas nossas limitações, perdoa-nos por expressar as nossas naturezas decaídas tão fortes, Pai, mas que realmente as palavras que o Senhor irá transmitir através de mim no dia de hoje possam realmente tocar no coração de cada um desses irmãos e irmãs e nós juntos possamos caminhar para vivermos e estabelecermos o reino dos céus aqui na terra. Lhe agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração assim em meu nome. Anderson Costa, uma família abençoada central. Ádio. Irmãos e irmãs, primeiramente, muito obrigado pela participação de cada um de vocês, pela presença de cada um de vocês no dia de hoje. E eu sei que cada um de vocês, assim como eu, estamos na expectativa para a tradução da autobiografia da verdadeira mãe. Nós que já tivemos aí a oportunidade de ler a autobiografia do verdadeiro pai e nos emocionar com as histórias reais vividas pelo nosso verdadeiro pai. Agora, com a autobiografia da verdadeira mãe, nós com certeza também iremos nos emocionar com essas histórias reais. E eu venho, no dia de hoje, compartilhar uma dessas histórias, né, com cada um de vocês. E eu espero que realmente nós, juntos, possamos sentir o coração da verdadeira mãe através dessa palavra, né? Eu tomei a liberdade de traduzir esse capítulo, essa parte, na vida da verdadeira mãe, que realmente me emocionou bastante. Muito bem, irmãos e irmãs, Deus é seu Pai. Então, essa experiência na vida da verdadeira mãe, essa parte na vida da verdadeira mãe, está, né, como disse na autobiografia da verdadeira mãe, no capítulo 2, o título, Eu vim a este mundo como a filha unigênita. Esse é o título principal e o subtítulo, Deus é seu Pai. Iniciemos juntos essa história. Minha doce criança, devemos ir à igreja? Quando ouvi essas palavras, corri para minha mãe. Ela pegaria minha mão na dela e nós caminharíamos para a igreja. Eu acho que a longa caminhada com minha mãe foi o motivo de eu gostar de ir à igreja. Então, quando nós ouvimos essa experiência inicial de nossa verdadeira mãe, né, que mais alegrava a ela a ir para a igreja era de poder aí caminhar junto com a sua mãe. Que nós também possamos guiar, né, os nossos parentes, que nós também possamos ser exemplo para os nossos filhos, como nós vamos ver mais à frente, e realmente possamos ser inspiração para que os nossos familiares, os nossos filhos e filhas também possam seguir
essa vontade de Deus. Continuando, um domingo, quando chegamos à nossa vila, depois da igreja, minha mãe parou. Ela pegou uma flor silvestre que desabrocha timidamente na beira da estrada e a enfiou no meu cabelo, logo atrás da orelha. Ela beijou minha bochecha e sussurrou para mim com uma voz delicada e amorosa: como você está bonita, minha única filha do Senhor. E aí, irmãos e irmãs, eu destaquei esta parte onde nós já abrimos aí um parênteses, né, que a própria mãe da verdadeira mãe já sabia que a nossa mãe era filha do Senhor, né? Filha dos pais celestiais. Os olhos da mãe sempre pareciam os mesmos. Eles eram claros e profundos, quase como se suas íris fossem uma com o céu azul. Ao retornar seu olhar, pude vislumbrar traços de lágrimas, mas, não conhecendo o seu coração profundo, fiquei apenas empolgada e encantada com as palavras: uma e única filha do Senhor. Então essas palavras realmente deixaram a verdadeira mãe empolgada e encantada, mesmo ela não conhecendo o coração profundo de sua mãe, de Daimonim. E aí o que mais realmente movia ela, mexia com ela, era essas palavras de Daimonim. Ela continua dizendo: mamãe costumava me chamar de filha preciosa do Senhor, com ênfase, como se estivesse rezando. Então, ali naquele momento, nós podemos presenciar que Daimonim, ela já estava preparando realmente um fundamento para a vitória da verdadeira mãe, para a verdadeira mãe. Quando nós ouvimos esse testemunho. E ela chamava a verdadeira mãe de filha preciosa do Senhor, como se estivesse ali fazendo uma oração. E assim nós temos que ser também para com os nossos filhos de segunda geração, para com os nossos filhos em geral. Sempre transmitir o quão preciosos eles são, porque eles são filhos dos pais celestiais. Ao longo de sua vida, esse foi o termo que ela usou quando orou por mim. Sua única filha. Dessa maneira, cresci me sentindo honrada por ser filha de Deus, filha do Senhor. Minha avó materna, Jo Womo, também olhou nos meus olhos e me disse claramente: Deus é seu Pai. Por isso, sempre que ouvia a palavra Pai, meu coração batia no peito. Então, sempre que a verdadeira mãe, ela ouvia essa palavra Pai, filha de Deus, filha do Senhor, ela realmente, não somente o coração batia no peito, com certeza o coração batia no peito, mas batia de uma forma diferente. Ela tinha um sentimento diferente para com essa palavra Pai.
que nós vamos ver, né, que a verdadeira mãe não tinha realmente o pai físico, pai biológico presente. E quando ela ouvia isso de sua mãe de sua avó, realmente mexia muito com ela. Para mim, a palavra pai trouxe à mente não meu próprio pai, mas nosso Pai Celestial. Por causa de tanto amor em minha casa, nunca me preocupei com minha vida. Apesar da nossa pobreza e apesar do meu pai não estar conosco, eu sempre estava contente. Então, nossa mãe, mesmo não tendo ali o pai biológico com eles presente, ela sempre estava contente. Porque para ela, verdadeira mãe, o pai dela é o Pai Celestial. E assim para nós deve ser também, mesmo que nós estejamos num momento de solidão, num momento de angústia, de desespero, nós temos que compreender que o nosso Pai maior, Ele nunca nos abandona. O nosso Pai Celestial, nossa Mãe Celestial, sempre está conosco. Sempre irá ali estar intervindo por nós. Quando nós entramos em oração, quando nós entramos em clamor, buscando criar esse laço harmonioso com o nosso Pai Celestial, com a nossa Mãe Celestial. Isso porque eu sabia que Deus era meu Pai, que Ele era a minha razão de estar viva e que Ele estava sempre ali ao meu lado, cuidando de mim. Então, irmãos e irmãs, assim como a verdadeira mãe tinha esta convicção de que Deus era o Pai dela, de que Ele, Deus, era a razão dela estar viva e que Ele sempre estava ao lado dela, cuidando dela, nós também temos que ter essa mesma atitude, essa mesma convicção de que Deus é nosso Pai, de que nós estamos vivos por causa de nosso Pai maior, de que Ele sempre está cuidando de nós, de que Ele sempre está intervindo por nós, em qualquer atividade que nós realizarmos, sempre buscando fortalecer o interno, ter vitória primeiro internamente. Nosso Pai estará conosco. Se tudo aquilo que nós fazemos estar centralizado na vontade do nosso Pai, Ele estará presente. Ele irá nos acolher, Ele irá nos abraçar e nos auxiliar. Tenhamos certeza disso. Eu senti que Deus era meu verdadeiro Pai, desde o momento do meu nascimento. Percebo agora que tive uma intuição espiritual sensível. Olha que interessante, irmãos e irmãs. Então, nossa mãe, desde o momento do nascimento, ela já sabia que Deus era o verdadeiro Pai dela. Olha, sinceramente, quando eu estava traduzindo e preparando essa palavra, eu analisava se desde pequeno, desde quando eu nasci, eu tinha esse mesmo sentimento. Na verdade, eu nunca tive esse sentimento de que Deus realmente é o verdadeiro Pai, né? É o meu verdadeiro Pai. Lógico que depois que você conhece o princípio divino, depois que você conhece a nova verdade, você descobre que nada é maior do que Deus. Sim, eu já acreditava em Deus, mas eu acreditava, como fala o princípio divino, de uma forma conceitual e não de uma experiência viva.
Eu não tinha ainda uma experiência viva com Deus. Eu não tinha essa intuição espiritual sensível como a da verdadeira mãe. E aí realmente nós percebemos que a verdadeira mãe foi preparada. Que a verdadeira mãe realmente é a filha unigênita. É aquela que deveria realmente se tornar a esposa do Senhor do segundo advento, o nosso verdadeiro Pai. Meu marido reconheceu isso em mim e me elogiou pela minha compreensão das coisas que estavam acontecendo. Ele fazia isso algumas vezes durante suas conversas com os membros. Minha avó e minha mãe me ensinaram os deveres do amor celestial e não ficaram obcecada com o que eu estava passando pessoalmente. Olha que importante isso, irmãos e irmãs, na nossa vida. A avó e a mãe da verdadeira mãe sempre ensinaram-lhe os deveres do amor celestial. Será que nós também, nós pais, estamos transmitindo para os nossos filhos os deveres do amor celestial? Mostrando que não deve ficar obcecado com o que está passando ali pessoalmente? Até mesmo em nossa vida, né? Provavelmente nós não tivemos todo esse ensinamento dos deveres do amor celestial antes de conhecermos, né, o princípio divino, os nossos pais espirituais. Mas hoje, nós, membros unificacionistas, famílias abençoadas, temos que transmitir e ensinar esses deveres do amor celestial como a verdadeira mãe aprendeu. Assim como a verdadeira mãe aprendeu, os nossos filhos também devem aprender, seguindo as tradições. Rondoquê, condições de jejum, veneração, ofertar o dízimo, fazer oração antes de cada refeição. É sempre importante nós transmitirmos essas tradições para os nossos filhos. E não deixar os nossos filhos se afetarem pela realidade, nós também não nos afetarmos pelo ambiente, pela realidade atual. Mesmo no momento de perseguição, termos a convicção de que o nosso Pai Celestial está ali, cuidando de nós, de que é uma estratégia de que nós primeiramente seremos atacados, somente transmitiremos amor e depois alcançaremos a vitória. Nossa mãe continua dizendo, elas, a avó e a mãe da verdadeira mãe, deram um exemplo para mim, obedecendo a Deus de maneira absoluta e sincera. Será que eu, essas palavras também são para mim, essa experiência também para mim, será que eu estou obedecendo a Deus de maneira absoluta e sincera? Quando através de minha figura central Deus transmite algo, me pede algo, será que eu obedeço absolutamente e sinceramente? Constantemente nós temos que estar analisando isso. Se realmente eu estou obedecendo aquilo que Deus me pede neste momento. Ela continua dizendo, para ele, Deus, elas não se importavam em realizar esforços exaustivos
que pareciam derreter sua própria medula óssea. Elas ofereceram suas devoções de oração com mais sinceridade e cuidado, quase como se estivessem construindo uma alta torre de pedra. Então nós também, irmãos e irmãs, temos que ter essa devoção no momento de nossa oração. Investir sinceridade e cuidado. Nós vamos ver mais aqui à frente outras condições extraordinárias que a avó, a mãe da verdadeira mãe fizeram. Elas também criaram outras condições extraordinárias que eu não entendi completamente. Elas se curvavam diante de Jesus centenas e até milhares de vezes em um dia. Elas prepararam refeições para Jesus e costuraram roupas para ele, como se ele estivesse morando em nossa casa conosco. E depois fizeram o mesmo para o Senhor do segundo advento, a quem esperavam retornar à Coreia. Olha que investimento, né, irmãos e irmãs? Olha que sincera devoção. Se curvavam diante de Jesus centenas e milhares de vezes em um dia, assim como nós temos que fazer a nossa veneração perante os verdadeiros pais. Elas preparavam refeições para Jesus, aguardando a volta dele, e costuravam roupas para ele. Imaginam vocês ter que costurar roupas para uma pessoa que está por vir. E eu acredito que essas roupas que elas costuravam, eu já ouvi em um seminário, já ouvi um relato que costuravam desde ali de criança, de bebê, até a sua fase ali quase adulta. Então nós também temos que ter esse investimento para com tudo aquilo que nos é pedido. Elas compartilhavam sua fé com todos que conheceram e seus escassos alimentos e recursos com qualquer pessoa que precisasse. Seus espíritos generosos e felizes me comoveram e moldaram meu caráter à medida que cresci. Então, irmãos e irmãs, olha que impactante, porque nós temos que compartilhar a nossa fé. Como está a nossa fé? Como é a nossa fé? A nossa fé é uma fé pequenininha ou é uma fé grandona, absoluta, uma fé verdadeira nos verdadeiros pais? E quando nós conhecemos uma pessoa, será que nós estamos transmitindo essa fé? Será que nós estamos transmitindo que o Senhor do segundo advento já veio, que os verdadeiros pais já estão na terra? Ou nós estamos receosos, nós estamos com medo? Lógico que nesse período de pandemia, nós não temos assim muito contato pessoalmente, mas agora nós estamos aí no testemunho pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Zoom, até mesmo pelo Facebook, Instagram. Podemos fazer live divulgando as palavras dos verdadeiros pais, como muitos irmãos e irmãs têm feito. Então nós constantemente temos que estar transmitindo, demonstrando a nossa fé verdadeira, a nossa fé absoluta. Para aqueles que, infelizmente, estão perdidos na escuridão, estão na ignorância ainda sobre a vontade de Deus, o coração de Deus. E aí, nossa mãe compartilha que
esses espíritos generosos e felizes de sua avó e de sua mãe comoveram e moldaram o caráter da verdadeira mãe. Esse caráter de viver em prol do próximo. Então nós, eu como pai, minha esposa como mãe, cada um de vocês, nós também temos que transmitir, nós temos que comover e moldar o caráter de nossos filhos para que venham viver em prol do próximo, de servir o próximo, não de ter uma vida autocentralizada, uma vida egoísta. Várias vezes ao dia, nossa mãe diz, eu ficava na beira da varanda e olhava para o céu claro. Era surpreendente quantas vezes eu via 3 ou 4 lindas garças em voo. Eu continuava meu olhar para o céu, mesmo depois que as garças estavam fora de vista. Meus braços abraçados firmemente ao redor do meu peito para conter o meu coração, que eu senti que estava prestes a explodir de mim e se juntar às garças no céu. Então nossa mãe sentia essa emoção, esse desejo de estar ali voando com as garças. Na verdade, eu também já tive esse desejo de voar, né? Assim como as aves. E eu imagino esse sentimento da verdadeira mãe. Que cada um de nós possamos realmente, através dessas palavras, poder ter o sentimento da experiência que nossa mãe vivia. Um dia, do nada, minha mãe me perguntou: você sabe como você chorou quando nasceu? Eu era um bebezinho, respondi. Então, devo ter chorado, uá! Não, você não chorou, disse ela. Você chorou, lá, 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 lá. Como se estivesse cantando. Sua avó disse, talvez essa criança cresça para se tornar uma cantora. Olha que incrível, irmãos e irmãs, essa experiência, essa história. Parece assim, absurda, né? Que nossa mãe já, quando nasceu, ela não chorou, né? Ela não fez uá, uá, como normalmente as crianças fazem, né? Mas ela cantou, né? Lá, 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 lá. Incrível. Quando eu vi essa história também, eu me emocionei bastante, porque é uma experiência incrível que nós podemos ter o privilégio de estar ouvindo de nossa verdadeira mãe. E realmente que nós possamos nos conectar com esse coração. E aí nossa mãe finaliza. Gravei as palavras dela no meu coração, pois pensei que elas poderiam simbolizar o meu futuro. No entanto, minha mãe não terminou de me contar sobre minha infância. E aí a verdadeira mãe gravou essas palavras no coração, pois poderiam simbolizar o futuro dela. Só que aí, a verdadeira mãe queria ouvir mais sobre a sua infância. E aí Daimonim não compartilhou mais. Mas somente de ouvir
essas poucas palavras, essas experiências de nossa verdadeira mãe, assim como nós ouvimos do nosso verdadeiro pai, realmente nós temos que ter convicção e transmitir para todas as pessoas que a verdadeira mãe ainda está na terra. Que nós ainda temos a oportunidade de respirar o mesmo ar e de pisar na mesma terra dos verdadeiros pais. Então, irmãos e irmãs, a palavra de hoje foi curta, mas era o que eu gostaria de transmitir para os irmãos e irmãs, essa parte na autobiografia da verdadeira mãe, e eu espero poder estar trazendo mais tradução em algum sermão próximo, ok? Vamos orar para finalizarmos a palavra do dia de hoje. Amados pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, amado Jesus, assim agradeço a Ti por essas palavras preciosas e maravilhosas, que nós podemos compartilhar um pouquinho da vida de nossa verdadeira mãe, da sua infância. Que nós realmente possamos desenvolver uma fé absoluta, um amor absoluto e uma obediência absoluta pela Tua vontade, Pai Celestiais. Assim como a avó e mãe da verdadeira mãe transmitiu o exemplo para ela. E hoje nossa verdadeira mãe transmite para cada um de nós o exemplo de como nós podemos realmente estabelecer um caráter absoluto em prol de viver para o próximo e confortar o coração dos pais celestiais. Pai, perdoa-nos pela demora em fazer a Tua vontade, em realizar o Teu ideal, mas que nós venhamos a nos arrepender constantemente, buscando sempre nos mover para frente, motivados de que poderemos realizar o Teu ideal nesta terra, Pai. Realmente, te agradeço por tudo, eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada, Central Ádio. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Quero agradecer a cada um de vocês por terem realizado as reuniões de Home Grupo durante esta semana. Agradecer aos jovens pelo nosso estudo, aqueles jovens que ainda não tiveram a oportunidade de participar conosco. Venham participar, né? Estamos aí todos os dias, só não quinta e sábado fazendo estudo. É sempre importante nós estarmos conectados com a palavra de Deus. Eu desejo uma ótima semana, um ótimo final de semana para cada um dos irmãos e irmãs, e que nós possamos iniciar uma nova semana, um novo mês, na presença dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Muito obrigado, um forte abraço.